semana a gente meditou, tá falando, na verdade, esse tema, né, crescendo em graça diante de Deus. E aí, pensando, né, no texto que a gente está meditando ali de Mateus, é interessante porque Jesus, ele é a referência perfeita, né, sobre o que é crescer em graça diante de Deus. E essa semana passada, o Thiago compartilhou o início dessa série do que a gente tem falado, né, que é sobre a provisão ali, né, de Deus e Satanás falando para Jesus, então, né, se você é filho de Deus, né, transforma essas pedras em pães, e o cara lá morrendo de fome, né, e agora essa semana a gente continua crescendo em graça diante de Deus a partir da sua proteção, a partir da confiança que nós temos de que Ele vai nos proteger. Eu não sei como é que é no dia a dia da vida de vocês, mas eu sei como é que é na minha vida. E eu sei que tem dias que eu não confio em Deus como eu poderia estar confiando. E aí eu fiquei pensando e meditando sobre isso e anotei algumas coisas. A verdade é que, assim, eu sempre sou tentada, sempre que eu vou escrever uma palavra, eu sou tentada a escrever bastante coisa para pregar por, no mínimo, 45 minutos, 1 hora, que é mais ou menos o tempo que um pregador prega numa igreja. Mas isso é uma palhaçada. Porque a verdade é que se eu entregar uma palavra de 10 minutos que atinja o seu coração é o suficiente. Vocês concordam comigo? Então, vamos fazer uma oração agora para que o seu coração esteja aberto, assim como o meu coração foi atingido por uma verdade. Eu quero que o seu coração seja atingido, indiferente do tempo que eu vou falar, indiferente do que eu vou falar, mas que o seu coração receba aquilo que o Senhor está falando a partir dessa palavra, amém? Coloca a mão no teu coração. Que medo de derrubar esse negócio aqui. Paizinho, obrigada por esse tempo, obrigada pelo que o Senhor tem falado para nós como família, sobre a importância mesmo de crescermos em graça diante de Ti. Eu peço, Pai, que o Senhor ministre os nossos corações nessa noite. Eu peço que o Senhor derrame mesmo, Senhor, sobre nós uma consciência, Senhor, daquilo que o Senhor é, daquilo que nós somos e daquilo que o Senhor está falando. Vem com os teus anjos nesse lugar, Senhor, que a atmosfera desse lugar seja de atenção, de paz, de discernimento, de revelação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pensando, né, como introduzir essa palavra, fui também lá nas nossas meditações, e é interessante que crescer em graça diante de Deus é desfrutar da proteção de um pai de amor, né? E aí o começo da nossa meditação ali da semana tem o que é crescendo em graça, e tem aquele subtítulo da segunda-feira que eu quero ler para vocês lembrem. Porque todo mundo fez a meditação de segunda-feira, com certeza, né? Então, só vou ler para vocês lembrarem. Crescemos em graça diante de Deus à medida que temos a revelação de que somos filhos amados, em quem o Pai tem prazer. Por isso, confiamos plenamente em seus caminhos, princípios e mandamentos. Nele, aprendemos o caminho do verdadeiro zelo, como fruto da confiança em seu amor e não do medo do castigo. É interessante porque eu gosto de pensar como Deus é didático, né? Tudo fala para quem quer ouvir. E é interessante porque a forma que Deus vai mostrando para a gente o anseio dele se relacionar é muito interessante. Se você observar como a natureza confia, simplesmente confia que ela vai crescer, o como um bebê confia simplesmente no colo do pai, da mãe, no seio da mãe, é interessante porque a gente vai crescendo e vai perdendo uma coisa que a gente poderia ter desde pequenos, né? A gente vai crescendo, vai começando a andar com as nossas próprias pernas e vai perdendo isso. Uma coisa que eu fiquei meditando essa semana, né? Sobre o que é confiar, né? O que de fato é entender essa proteção. Deus está me protegendo, Deus está provendo, Deus está cuidando, né? E eu fiquei pensando mesmo, né? Porque quando a gente vira pai, mãe, eu acho que a didática facilita um pouco nesse sentido, né? Porque eu fico pensando... Deus provavelmente deve pensar mais do que eu em relação a isso, né? A Bíblia diz, né? Se nós que somos pais e maus fazemos o melhor para os nossos filhos, imagina Deus,
né? E é interessante porque a vulnerabilidade de um bebê mostra o quanto ele precisa confiar num pai e numa mãe. Né? E às vezes a gente se perde um pouco nisso, né? Então a vulnerabilidade de uma criança leva ela a conhecer o nível de proteção dos seus pais, né? Por exemplo, ali o Samuel, né? Tá ali, ó, de boaça, não tá com medo de cair no chão, né? Ele sabe que o Gui é um cara gente boa, né? O bebê quando chora, ele sabe que a mamãe vai dar o colinho, ó, ele tá ali, ó, ele tá no colo do Gui, mas tá de olho na mãe. Volta e meia, ele dá uma olhadinha. Não, minha mãe tá ali. Aí ele se sente seguro. É que nem aí o Azaf que já começa a perceber. Eu levo ele lá pra cima, é um berreiro. Por quê? Porque, pô, eu tô longe da minha mãe me cuida, minha mãe me protege. Né? Eu não sei se eu posso estar vulnerável diante dessa tia aqui, que eu só vejo uma vez por semana. Vocês conseguem entender? Conseguem visualizar a cena? Né? E aí o tempo de crescimento, de intimidade, é o que leva um bebê à confiança. E aí eu fico pensando, né? Nós não conseguimos, muitas vezes, nos colocar nesse lugar de bebê na fé. O tempo de bebê? O tempo de crescimento e intimidade leva a confiança. Então, por exemplo, assim, por que hoje o Guilherme confia em você? Porque ele cresceu do seu lado, gerou um nível de intimidade no qual ele viu o quanto você protegeu ele a infância inteira, então ele confia. Ele não tem dúvida de que você vai querer o melhor para ele. Então, quando nós entendemos e nos sujeitamos a esse relacionamento com Deus, no qual nós entendemos que a partir do momento que a gente reconhece que nós estávamos perdidos e fomos achados, que nós não estávamos desfrutando da paternidade de Deus, a gente se coloca na mesma posição que um bebê. E aí a gente entende, opa, nesse lugar eu posso estar vulnerável. Calma aí que saiu aqui. Aí eu fiquei pensando, né, como que nós podemos crescer em Deus e como nós podemos ter intimidade com Deus. Para crescer em Deus, você primeiro precisa nascer. E aí eu fico pensando no meu testemunho mesmo de vida. Né, que por muito tempo eu achei que eu tinha permitido que a semente do Cristo fosse plantada no meu coração, mas a verdade é que eu estava empolgada, convencida e estava desfrutando ali daquela relação de igreja, mas não tinha permitido que de fato a semente do Cristo fosse plantada no meu coração. Então, o primeiro segredo para que a semente do Cristo nasça, ou para que a gente nasça de novo, é morrer. Ninguém que está vivo nasce, não é verdade? Você já nasceu. Então, para que você nasça, você precisa não existir. E reconhecer que você não existe. Não tem como você crescer sem nascer. Não tem como você nascer se você não morrer. E aí é o primeiro reconhecimento que eu acho que a gente precisa parar mesmo. Pensar, caraca, será que de fato o que eu vivo é um nascimento em Cristo, onde uma semente foi plantada e está sendo geminada, e aí cada um sabe a estação dessa semente? Ou será que eu só fui, aproveitei que o bonde estava andando, entrei junto e nem sei quem sou? E tá tudo bem, né? Eu compartilhei em algum lugar, não sei se foi nos grupos essa semana ou semana passada, de uma pastora que eu conheço, que numa reunião de pastores, ela era pastora sênior da igreja, numa reunião de liderança, ela entregou a vida dela para Jesus. Caiu a ficha, assim, ó, pum. Uma igreja de 5.000 membros. Imagina que difícil para ela fazer isso. Imagina ela chegar para todo mundo ali e falar, olha, gente, eu não morri, então eu não nasci. Gente, é difícil, né? Mas é importante sondar o seu coração se você de fato quiser crescer, amadurecer, gerar fruto. Senão você vai ficar ali vivendo aquele teatro e tá tudo bem. A vida é tua, você faz o que quiser, você vai conseguir, porque muita gente consegue atuar muito bem, enganar até a si mesmo e enganar tanto que até acredita que tá vivendo aquilo. Mas eu não creio que é isso que Deus tem pra gente. Nem para nós como indivíduos e nem para nós como famílias. Né? Então, como nós podemos crescer em Deus? Primeiro, para crescer em Deus, a gente precisa morrer.
Então, morrer para a nossa vontade, morrer para o nosso ego, morrer para os nossos sonhos. Porque, gente, às vezes a gente fica, nossa, mas vou morrer para o meu sonho, vou morrer para não sei o quê. Pode ficar tranquilo. Quem fez você do jeito que você é foi Deus. Então, Deus efetua o querer e efetua o realizar, mas é possível que Deus não esteja permitindo que você viva o seu sonho, porque você ainda não está vivendo nele. Porque o sonho que tem no seu coração, se não for contra a palavra de Deus, tipo, se não for um sonho absurdo de tipo, quero matar o universo, quero roubar todos os bancos, né? Porque isso é óbvio que não é Deus que botou no seu coração, não precisa nem ser muito inteligente para saber, né? As crianças sabem que Deus não faria isso. Então, assim, se não for um sonho meio, né, doidão, é óbvio que foi Deus que colocou esse sonho na sua vida. Mas ele precisa que você cresça e amadureça para que ele faça você viver esse sonho. Mas como é que você vai crescer se você não nasceu? E aí como é que você vai nascer se você já existe? Então morre de uma vez. Facilita o trabalho de Deus para você desfrutar logo de uma vida, né, de crescimento com Deus. Amém? E como nós podemos ter intimidade com Deus? Rávila, como é que tu tem intimidade com esse ser do seu lado aí? Há quanto tempo vocês se conhecem? Eles se conhecem há 6 anos. Tudo começou com uma janta nele. Calma. Lucas, você acha que você tem o mesmo nível de intimidade com a Rávila que o Daniel tem? É óbvio que não, gente. Primeiro porque eles não se conhecem ao mesmo tempo. Vou perguntar para uma mulher, porque homem com mulher é mais difícil de ter um certo nível de intimidade mesmo. Mas, Lívia, você acha que você tem o mesmo nível de intimidade com a Rávila que o Daniel tem? Por quê? Porque tu não conhece ela há muito tempo. Então, como que a gente pode ter intimidade com Deus? Caminhando com Ele. Não tem outro jeito de ter intimidade com alguém sem passar tempo junto. Você conhece a Rávila? Você tem algum tipo de... Como é que se diz? Fugiu a palavra, mas algum tipo de opinião sobre a Rávila? Seja boa, seja ruim, ela tem. A gente também tem um monte de opinião sobre Deus, não tem? Agora, conhecer, só conhecendo, só passando tempo junto. Agora, você acha que você conhece mais a Júlia do que a Rávila? Por quê? Pronto. É isso, gente. Para mim é simples. Não adianta ficar enchendo de blá, 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 blá. É tudo muito prático. Eu sou uma pessoa muito prática. Né? Eu gosto, quando eu sei de uma coisa, eu vou lá, vou resolvendo tudo. Né? Eu adoro, na verdade, adoro fazer aquele cheque, feito. Às vezes não é bom, isso às vezes me atrapalha. Mas tem coisas que é simples. Às vezes a gente fica, ai, Deus, não. Cara, você quer conhecer Deus? Você quer saber o que ele pensa sobre você? Você quer ter intimidade com ele a ponto de saber o que é que ele está pensando? É tempo com ele. Não tem como. Né? A Ana Luísa não tem o mesmo tanto de intimidade que o Guilherme tem. Por mais que eles passem todos os dias o mesmo tempo juntos comigo e com o Thiago. O melhor é as duplas ali. Tipo... Mas por quê? Porque ela tem 8 anos, o Guilherme tem 15. O Guilherme sabe algumas coisas que a Ana Luísa não sabe. Porque ele tem um certo nível de maturidade, porque ele já vive há mais tempo com a gente. Como o dia do alicate. Depois a gente conta isso na hora do lanche. Mas é verdade, né? O nível de confiança... Não, eu vou contar porque é bom. Nossa, cara. Deixa eu vir mais perto para ficar gravado. A atenção do Guilherme. E assim... O alicate tinha a ver com o processo de disciplina, né? Com ele. Mas, cara, seja muito sincero, assim, ó, você não consegue imaginar eu pegando um alicate para disciplinar ele, tipo assim, lá apertar a barriga dele, a bunda dele, o nariz dele, por exemplo, né? E aí, porque o que acontece? Ele falou, ele tava com um brinquedo lá, um Beyblade e tal, e ele falou assim, faz o que você quiser com esse Beyblade, né? Tipo assim... se você quiser destruir, quiser estragar, entendeu? Faz se quiser, pra mim não me importa, tipo assim, né? Sou maioral. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu saí e peguei um alicate. E eu ia falar assim, então beleza, é pra fazer o que quiser mesmo, que eu posso quebrar, né?
foi a inspiração que veio ali para materializar para ele o que ele estava falando. Faz o que quiser aqui, né? Quando eu peguei o alicate e entrei com o alicate, ela caiu num desespero, cara. Ela achou que eu tava indo lá para dentro com o alicate, que era para, tipo... torturar a criança. E aí, outro dia, ouvindo o Guilherme falar com ela, assim, né, ele tava dando exemplo, falou assim, cara, quando o meu pai chegou com o alicate, eu nunca imaginei que ele chegou com o alicate para me apertar ou fazer alguma coisa assim, né? Jamais. Oi? Jamais. E é interessante, assim, porque o nível de tempo que ela me conhece, o quanto ela já viu coisas que eu poderia fazer para disciplinar, né? É diferente do que ele, né? Então, assim... Né? Amém? Acho que ficou bem desenhado, né? O negócio, né? Quê? O que foi? Não, o alicate. Ah, sim. Não deve ser usado para disciplinar. Gente, eu tô com muito calor. Enfim, Tiago 4:8 diz assim, ó, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, gente, o segredo aqui para a gente confiar em Deus, tem vários segredinhos aqui, mas um dos principais é o tempo. Nós precisamos conhecer Deus, para conhecer o caráter dele e saber o quanto ele está disponível para nos proteger, para nos guiar, para nos direcionar. Amém? Para você desfrutar da proteção de Deus, você precisa estar vulnerável diante de Deus e dos seus irmãos na fé. Difícil, né? Não sei para vocês, mas assim, como eu sou a perfeitinha, como que eu vou ficar vulnerável diante de Deus e dos meus irmãos? Né? E aí o Senhor me quebrou muito nisso, porque a verdade é que se nós não estivermos vulneráveis diante de Deus e dos nossos irmãos, a gente não precisa nem de Deus nem dos irmãos. Mas para que a gente está aqui? E aí eu coloquei as perguntas, né? Como podemos ser vulneráveis diante de Deus? E como podemos ser vulneráveis diante dos nossos irmãos? Para mim, essa questão de ser vulnerável diante de Deus foi uma coisa que o Senhor me ensinou, assim, de forma literal. Porque é muito difícil quando você quer alguma coisa e acha que você precisa, então, confiar em Deus. Mas confiar em Deus não é sentar na cadeira, cruzar o braço e esperar Deus fazer. Sabe por quê? Porque se você sentar na cadeira, cruzar o seu braço e tentar descobrir o que é que Deus vai fazer, se der errado, você vai ficar com dúvida do caráter de Deus. E vai ficar com dúvida, e se eu tivesse feito tal coisa? Quem nunca passou por isso? E se? Mas a partir do momento que você entrega o seu tudo, você deixa que Deus entregue o tudo dele. E aí, se der errado, você tem plena confiança de que era a vontade de Deus. Então, não deixa as coisas irem rolando sem entregar o seu tudo, porque provavelmente vai chegar lá na frente, se der errado, porque se der certo, ninguém, né? Ai, Deus é bom, não. Agora, se der errado, é possível que você duvide do caráter de Deus e duvide daquilo que você era capaz de fazer. Por exemplo, né? Eu quero muito, sei lá, você quer muito alguma coisa. Tanto faz a coisa. Entregue o seu tudo para que essa coisa aconteça. Então, assim, entregue o seu tempo, entregue os seus recursos, entregue as suas habilidades, os seus dons. Você entregou tudo. Deixa Deus agora entregar o tudo dele. Que às vezes Deus não quer que isso aconteça agora desse jeito. Por exemplo, o meu casamento. Todo mundo sabe aqui que eu já ganhei um casamento. Né? Eu não tinha noção do que Deus tinha para mim. E aí o que aconteceu? Eu ganhei um casamento. Mas eu ganhei um casamento antes desse casamento que vocês sabem que eu ganhei. Eu ganhei um casamento dos... Tá difícil, Mônica? Senta aqui, ó. Vem cá, ó. Senta aqui, ó. Pertinho. Aqui, ó. Pronto. Vem cá. Vem cá pertinho de mim. Presta atenção. Ih, agora, glória a Deus. Quero ver o caderninho. Só faltou o caderninho. Ih, tá parecendo até aquelas igrejas presbiterianas que botam assim o trono lá em cima. Pensei que você ia sentar pertinho de mim também. A anciã, a senhora anciã. É engraçado porque o meu casamento,
quando a gente se juntou e, enfim, engravidei e tive o Guilherme, os nossos amigos se juntaram para fazer um casamento pra gente, do jeito deles lá e tal, ia ser muito legal, e eu tava, vou casar. Até que o Thiago disse, eu não quero. Gente, eu tô resumindo, tá? Essa história é bem legal de contar, um baita testemunho. E ele disse, eu não quero. Gente, o meu mundo caiu, acabou. Eu não conhecia Deus, então para mim foi pior ainda, tá entendendo? Todo sonho dourado de toda mulher de casar, castelinho de areia, desabou. E aí o que aconteceu? Eu conheci Jesus nesse processo, né? E eu conheci ele de várias formas, mas nessa dimensão do casamento, gente, ainda bem que eu não ganhei aquele casamento dos nossos amigos. Alguns anos depois, eu ganhei um casamento 10 vezes melhor. A intenção dos nossos amigos eram muito boas, mas o Senhor superou qualquer expectativa. Eu me inscrevi numa promoção de uma rádio, e daí, por causa dessa promoção, que eu ganhei um casamento para 100 pessoas. Gente, eu cheguei de limusine. O negócio foi assim, uau! Foi lindo o casamento, foi perfeito. Era cascata de chocolate, era docinho, era bolo, era... 3 meses depois a gente estava nos batizando. Aí ele aceitou, né? A gente estava se casando. E foi muito interessante, porque assim, foi no processo que a gente foi conhecendo o Senhor foi apresentando a misericórdia dele. E sem noção de nada, eu de fato entreguei tudo que eu podia para esse casamento acontecer. Hoje, tendo consciência, é até uma vergonha não entregar meu tudo quando eu quiser que alguma coisa aconteça. Mas eu posso entender que o não de Deus é o tudo dele para aquele momento. Então, não se frustrem, porque se você se frustrou é porque você criou expectativa. E a verdade é que você pode desfrutar, deixa eu desbloquear aqui, você pode desfrutar desse lugar de confiança quando você se torna vulnerável diante de Deus. Naquele momento ali do casamento, gente, eu não era nada. Nada, vezes nada. Eu fiquei com cara no chão diante dos amigos, porque eu tive que chegar para todos os amigos e falar assim, Thiago não quer casar? Totalmente vulnerável diante do Thiago, diante das pessoas, diante de Deus. E eu não tinha o mínimo de noção que eu tenho hoje do que é ser vulnerável diante dos irmãos, diante de Deus. Então, é um convite mesmo que eu quero fazer para você, para quando você estiver vulnerável diante de Deus, é que você faça tudo, mas deixe que Deus faça o tudo dele. Então, não tenha dúvidas. Por exemplo, assim, eu quero, sei lá, fazer um curso X. Não tenho nada, mas quero. Entregue o seu tudo para fazer. Vou falar, por exemplo, a minha viagem, né? Ano passado. Já fez um ano, Deus já está na hora de viajar de novo. Mas, gente, meu sonho era viajar para fora do país. Eu sempre quis pegar um avião, atravessar o oceano. Achava sempre o máximo quando as pessoas postavam. E aí Deus um dia falou para mim, como é que você quer que eu faça se você não está pronta? Na hora, eu olhei para o Thiago e falei assim, todo mundo aqui em casa tem que fazer passaporte. Não tinha dinheiro nem para viajar, nem para o passaporte. Mas Deus falou, façam um passaporte. Façam tudo que vocês podem para viajar. Deixa que o resto eu faço. Fiz todo mundo fazer passaporte. Foi uma grana, a gente se lascou, se apertou, mas fiz. 2 meses depois, eu ganhei uma viagem para a Itália. 3 meses depois, o Thiago ganhou uma viagem para a Indonésia. Imagina se a gente não tivesse os passaportes prontos. Então, faça o seu tudo. E deixa Deus fazer o tudo dele. Pode ser que eu não viajasse ano passado, mas eu estava pronta. Para a hora que ele falasse, pode ir, minha filha, eu estava pronta. Então, sonda teu coração aí, pensa, o que é que eu preciso fazer para realizar aquilo que eu tanto sonho? Aquilo que eu sempre almejei. Porque se você tem um sonho no seu coração, Deus plantou esse sonho no seu coração. Faça a sua parte, entregue o seu tudo. E confie, porque Deus vai fazer o tudo dele. Talvez o tudo de Deus não seja como você planejou, mas pode ter certeza que o tudo dele é melhor que o seu. Amém? Como podemos ser vulneráveis, então, diante dos nossos irmãos? Há um texto para a gente se embasar no tudo de Deus, Colossenses 3, 23, que diz, tudo que fizer, faça para o Senhor. Tudo que você fizer, pensa assim, é para Deus. Até para lavar louça, gente.
Tá, Guilherme? Até para lavar louça, pensa assim, ó, eu tô fazendo para o Senhor. E o Senhor, ele conhece o seu coração. E ele vai honrar você. E não porque é uma moeda de troca, mas porque ele, gente, ele é um pai de amor. Quem aqui que é pai e mãe não quer presentear o filho, não quer honrar, não quer mostrar muito bem, filho, é isso que eu quero de você. Então o Senhor, ele conhece o seu coração. Como sermos vulneráveis diante dos nossos irmãos? Submeta suas boas ideias aos irmãos. Você precisa ter alguém para caminhar junto. Não dá para caminhar sozinho, gente. Porque senão você não tem uma pessoa para ir ali, ó, te calibrando. Para olhar assim, irmã, será que é isso mesmo que Deus quer? Você já orou? Se submeta. Seja vulnerável diante do irmão. Às vezes a gente não quer compartilhar as coisas porque a gente já sabe o que o irmão pensa. Aleluia! Glória a Deus! Xaramanai! Isso aí, Azaf! Olha! Gente, eu tô com muito calor. O Ministério de Louvor está forte. Tá forte. Adoração. Então, assim, ó, eu sei que é difícil, porque muitas vezes o irmão vai falar algo que você não quer ouvir. Mas, gente, isso é a melhor balança que nós temos. Sabia que eu não queria ir embora de Joinville? Eu não queria. Quando o Thiago falou que a gente seria plantador de igreja, eu olhei, o quê? Eu? Vai sozinho. Pronto, acabou com o sonho dourado dele. Mas isso foi tão incrível, gente, sabe por quê? Porque Deus não botou no meu coração naquele momento. Porque se a gente tivesse vindo naquele momento, é possível que a gente não tivesse nada disso aqui. Primeiro, porque a gente poderia destruir tudo com a nossa relação, porque não estava alinhado. Então, ele podia ter vindo sozinho, ter dado ruim no meio do caminho, é capaz de a gente não ter nem casamento. Então, quando o negócio é de Deus, gente, o Senhor vai alinhar tudo. Então, submeta as suas boas ideias, os seus sonhos aos seus irmãos. Vai acontecer no tempo certo, não tenha medo. Mas é claro, não sai também publicando no Instagram o teu sonho dourado, porque ali não tem irmão da fé, ali tem um monte de gente. Pode ter um irmão da fé, 2 irmãos da fé, mas é com alguém que você tem intimidade, alguém que você caminha. E se você não caminha com alguém, procura alguém para caminhar. Uma pessoa para orar com você, por aquilo que você tanto sonha, por aquilo que você tanto planeja. Por exemplo, aí o Thiago veio com o papo de que a gente ia plantar a igreja, eu falei que não ia. 2 meses depois, onde eu estava? Não, estava sentado na mesa de reunião com todo mundo que era da equipe de plantação de igreja, dando todas as ideias e me incluindo no plano. Como isso, gente? Do nada. O Senhor mudou meu coração. Isso é uma oração que eu sempre faço, porque assim, depois que a gente é casado, você não pode só sair tomando decisão, você precisa conversar, né? Tem uma ideia, assim, aí você vai lá, chega pro marido, chega pra esposa. Tem pessoas que ainda saem fazendo junto, mas o Senhor vai alinhando os corações. E aí, tem coisa que às vezes eu falo pro Thiago e ele não concorda. A minha oração é sempre a mesma. Eu falo, Senhor, se ele estiver errado, muda a cabeça dele. Mas se eu estiver errada, alinha o meu coração. E esse precisa ser um lugar. Nós precisamos ter um relacionamento. Ele está perguntando se tu faz essa oração? Faz essa oração, Ravi. Ela dá certo, amiga. Dá certo. Sabe por quê? Porque o Senhor vai mudar teu coração. Se você estiver errado, o Senhor vai mudar teu coração. Mas normalmente o Senhor muda o coração deles. Provavelmente. Amém? Faz sentido para vocês? Então se submetam a um relacionamento de confiança, porque isso vai alinhar o seu coração com o coração de Deus. Esteja vulnerável diante de Deus e diante dos irmãos. Amém? Amém. Então, amém? Aleluia.
Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Esse é um dos principais motivos para você ter um lugar para se expor. Porque um irmão que te ama de verdade... Gente, não perde o foco não, esquece o Zaf, olha para mim, por favor. Senão fica difícil. Senta aqui, amor, você também. Deixa ele correr, deixa ele correr. Pega o negócio de carrinho lá. Cadê? Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Esse é um dos principais motivos para você ter alguém para caminhar com você, para te conhecer. Deixa eu perguntar. Vocês estão aqui do meu lado, já era, né? Ô, Daniel, a Rávila tem pecado? Ô, Tereza, o Homero tem pecado? Tem, tá vendo? Por que vocês sabem que ele tem pecado? Porque vocês caminham junto. É um nível de intimidade no qual... A dona Lúcia tem pecado, Willa? Não. Oi? Mas, meu amor da minha vida, eu caminho com você e você tem pecado. Não. Entendeu? Qualquer pessoa que caminha junto vai saber se tem pecado ou não. É impossível. Sabe por quê? Porque o pecado dá tanto fruto quanto o contrário. O fruto do Espírito e o fruto do pecado. Mas a Bíblia é bem clara. Se você afirma que não tem pecado, é um mentiroso. Não, eu afirmo. Todo mundo tem o seu lado mal, o seu lado que está desenvolvendo, as suas lutas. Só Jesus foi perfeito nessa terra, gente. A gente está buscando ser parecido com ele, mas está todo mundo. Aí, ó, é para isso que a gente caminha junto. Vai tirando o carrapato do outro. É isso aí. Amém? Mateus 5,5 diz assim, ó. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humilde é aquele que se humilha, é aquele que se expõe, é aquele que se permite ser vulnerável diante dos outros, para que ele possa ser aperfeiçoado, lapidado e ser transformado, amém? Você não precisa provar nada para ninguém. Não ponha Deus à prova para provar que você é algo. Deus sempre irá respeitar o seu livre-arbítrio. Cara, isso aqui para mim é muito poderoso. Porque assim, ó, eu não sei, mas tem sempre uma área da nossa vida que você quer provar algo. Ou é no trabalho, ou é na faculdade, ou é no casamento, ou é uma amizade. Sempre tem um lugar que você quer provar. Não, eu vou provar para ela. Não, eu vou provar para ele. Não, até no trânsito, às vezes uma pessoa te corta, eu vou provar que eu passo mais rápido. Sempre tem uma área na sua vida... Vocês dois estão fortes, gente. Sempre tem uma área na nossa vida que a gente quer provar algo para alguém. E não precisa, nós não precisamos provar nada para ninguém. E às vezes a gente está colocando Deus à prova só para provar. E aí o que acontece? Deus é um Deus justo. E ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, assim, ó, o cara cortou o sinal no trânsito, aí você resolveu cortar a frente dele e bateu. Cara, por que Deus fez isso? Deus não fez nada, gente. Você fez. Você resolveu provar algo que não precisava provar. E assim, eu tô falando de uma coisa boba, mas tem coisas na nossa vida, no profundo do nosso ser, que às vezes a gente quer provar até pra gente mesmo que a gente pode. Eu sou capaz, eu vou conseguir. Gente, não tem necessidade da gente se expor a tais situações para provar uma coisa que a gente já é. E aí entra lá naquele lugar de filho. Um filho amado está protegido e confia, não precisa desse lugar de sair provando coisas, né? Como que nós podemos vencer a nossa carne e vencer Satanás, né? Prove quem Deus é e com a sua vida e você não precisará provar nada para ninguém. Prove quem Deus é com a sua vida e você não precisar provar nada para ninguém.
Porque às vezes a gente está querendo botar Deus à prova para provar uma coisa que não precisa provar. E aí é desnecessário. Então, assim, ó, sabe o que você precisa fazer? Juntar todos esses tópicos anteriores aqui, ser vulnerável diante de Deus, vulnerável diante dos irmãos, ter tempo de qualidade, de confiança, isso tudo prova quem Deus é. Que se você, de fato, tiver um tempo de qualidade com Deus, tiver confiança de quem Deus é, saber quem você é como filho, ser vulnerável diante de Deus, diante dos irmãos, você está lapidado. Você não precisa de mais nada, você não precisa provar nada para ninguém. A pessoa olha para a sua vida e vê Deus. Você vai precisar provar o quê? Tanto faz. Já está feito, já está, né? Não precisa mais. Né? E aí tem a passagem ali de Jesus. Gente, isso aqui é poderoso. Lá em Mateus 4, que é o que a gente está meditando a semana toda. Então, o diabo levou Jesus para a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele, a seu respeito, com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo está citando a Bíblia, tá, gente? E aí Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus conhecia o seu Pai e a sua justiça. E ele sabia que, como filho, ele não precisava colocar Deus à prova. Ele não precisava se submeter e provar para Satanás que ele era o próprio Deus. E às vezes a gente está querendo provar para o Satanás da nossa vida que a gente é filho de Deus, sendo que a gente não precisa. É só tornar Deus conhecido. Isso é o suficiente. Amém? Uma criança que de fato conhece os seus pais e confia nele, não os coloca à prova. Agora vamos lá. Quem era louco de desobedecer o pai assim na frente? Gente, tu desobedeceu a tua mãe na cara dura? Assim, na frente dela? Sabendo que ia apanhar? Mas tu já sabia a consequência. Não, você desobedece, mas assim, ninguém faz assim, né, pro pai e pra mãe. Eu já fiz. Ele fez, se deu mal. Se deu mal, depois você fez de novo? Não coloca teu pai à prova. Tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. Porque se você coloca a prova, você vai conhecer a justiça. Colocou o pai e a mãe à prova, conhece a justiça. Tapa na bunda, uma semana sem computador, sei lá o quê. Não é verdade? Você vai fazer de novo de nhenhenhenhenhé? Não, você vai tomar mais cuidado. Tá entendendo? Então, assim, ó, Deus, ele é justo. É como o Tiago sempre fala ali sobre o exemplo da mão, foi feita para sentir, o fogo foi feito para queimar. Bota a mão no fogo, o que acontece? Queima a mão. É injusto isso? Ou você que tinha que estar mais atento? Isso é a justiça de Deus, gente. Deus é justo. Não tem nada de injustiça ali. Você botou a sua mão, que é sensível, no fogo. Queimou. E da mesma forma são todas as outras coisas. Então a gente não tem que ficar colocando Deus à prova. Não tente fazer tudo certinho para se salvar. Mude a sua natureza. Reconheça de onde você veio e quem é o seu pai. Fazer tudo certo. Isso é interessante, tá? Fazer tudo certo é melhor que fazer tudo errado. Vocês estão certos? Tô certa, né? Agora sim, se a gente não se permite sair do quadradinho do pode, não pode, nunca nós teremos a oportunidade de fazer de fato aquilo que é certo. Com a natureza certa. Consegui me fazer entender? Pensa assim, ó. Você segue uma regra de pode e não pode. Mas você está seguindo porque é regra. Beleza? Você está seguindo, você não concorda, mas você está seguindo. E aí, é a árvore de maçã lá. Você olha, tem maçã. Mas é um monte de maçã amarrada. Você olha de longe, na foto, tá lindo. Galerinha, você olha na foto, tem uma árvore cheia de maçã, mas é um monte de maçã amarrada. Mas tá bonito na foto. Então, você tá fazendo tudo certinho. Todo mundo olha para você, nossa, essa pessoa é toda certinha.
Sabe quando você vai ter a oportunidade de fazer certo de verdade, com uma natureza correta? Quando você fizer errado. Porque daí você vai errar. Você vai ter a oportunidade de ser repreendido, de ser corrigido, de até se sentir mal para poder fazer certo. Né, Lucas? É que o Lucas, ele se sente mal quando ele faz algo errado. Todo mundo se sente, na verdade, né? Entendeu? Então, assim, ó, fazer tudo certo é melhor do que fazer tudo errado. Mas ficar o tempo todo atuando como o certo nunca te dá a oportunidade de fazer a coisa na natureza correta. Amém? Vocês estão conseguindo prestar atenção em mim? Eu sei que tá barulho, eu sei que as crianças estão precisando de uns puxão de orelha, né? Não, eles estão lá de baguncinha. Mas assim, eu sei que é muita informação, mas foca aqui. Foca em mim. A gente tem que comprar uma foca, gente, para jogar assim, quando alguém fala foca em mim. Amém? Calma aí que deixa eu perdi minhas anotações aqui. Mascote da família. O mascote da família é uma foca. Fuja da religião para se salvar e agradar a Deus. Se você é filho, você já está salvo. Né? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente está querendo fazer as coisas para dar certo, para se proteger, para confiar em Deus, enquanto de fato nós já somos filhos, nós já somos salvos, e a partir do momento que a gente reconhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, pronto, gente, não precisa fazer mais nada. Agora é só caminhar com Jesus. Simples assim, por incrível que pareça. Né? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Fazer tudo certo não faz te tornar filho. E aí, para você viver nesse lugar de confiança e proteção, é num lugar de filho. Então, só sair fazendo tudo certo não te torna filho, porque te torna filho quando você entende que Jesus é o caminho que te leva ao Pai. Amém? Isaías 29 diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Que a gente possa, de fato, se livrar desse lugar, de adorar a Deus com a boca e não com o coração, de viver seguindo regras para aparentemente estar protegido. Gente, seguir regrinhas, seguir religião não protege ninguém, não salva ninguém. Viver uma vida com Jesus, entregar a sua vida para que Ele te leve ao Pai, é a segurança de que nós seremos protegidos. Mas não é só chegar ao Pai, é se permitir ser como um bebê no colo do Pai, de forma vulnerável, para ser protegido, acolhido, e entrar nesse lugar de crescimento e desenvolvimento da relação, para confiar de fato. Amém? Queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Feche os olhos e pensa em uma situação da sua vida que você precisa da direção de Deus, da proteção, da mão dele ali. Ele é o Deus do impossível. Pensa numa situação onde você precisa que Deus te proteja mesmo. Te direcione. Agora pensa o que você precisa fazer para entregar tudo nessa situação. Pensa qual que é o seu tudo. Por exemplo, você quer fazer uma viagem, mas não tem passaporte, você quer trabalhar na sua área, mas nunca nem procurou emprego na tua área, ou você quer desfrutar de uma relação plena com alguém, mas nunca nem chegou perto dessa pessoa para tentar desfrutar. Pensa aí, qual que é o teu tudo? O que é que você precisa fazer para que essa situação aconteça? Que não depende de mais ninguém, só de você. Agora eu queria que vocês sentassem com alguém que vocês confiam. Eu sei que pode ser que a dupla fique meio, né, tipo, alguém sobre, mas se sobrar, pensa que também é uma oportunidade de Deus para você confiar nessa pessoa, tá? Mas junta aí com alguém que você confia a ponto de compartilhar a sua vida. Façam duplas.
Você vai compartilhar com essa pessoa esse desafio que você pensou, tá? Se for algo muito íntimo e você não estiver se sentindo, não for uma pessoa que você tem tanta intimidade, compartilha sem expor 100% às vezes. Pede direção de Deus também, porque se você ficou nessa dupla, o Senhor pode estar querendo fazer alguma coisa aí também, né? Mas assim, compartilha como quem se permite ser vulnerável diante desse irmão, diante de tudo que a gente falou.